Pessoal, agora para um tutorial de afro, tá? Aí, ó, galera, vocês acham que nunca vem? É porque meu cliente demora em São Paulo, então ele demora um tempo até voltar. Vou começar já com a máquina zero aqui, tá vendo? Repara que aqui a gente tem pouco volume, diferente daqui de trás, ó. Aqui tem muito menos volume aqui na frente. Vou começar com a marcação. Esse corte aqui não foi feito por mim, foi feito por algum paulista, tá? A galera de São Paulo também arrebenta nos fades. Ó, repara que eu tô seguindo aqui a silhueta da onde eu vou cortar, de como que eu vou criar aqui o formato, do início ao fim. Ó, não parece, mas preste atenção que o movimento, ele é cadenciado, sabe, pessoal? Para quem não sabe o que é cadenciado, ele tem um ritmo, esse ritmo é impresso do início ao fim. Qual é essa ideia disso? Por que disso? Para você sempre acostumar o limite da sua mão. Na sequência, pessoal, agora a gente vai começar com o pente 1,5. Galera, olha só, existe uma máxima na matemática que é: a ordem dos fatores não altera o produto. Então assim, por que a gente vai mudar um pouco a ordem aqui? Eu passei a 0 a 1,5. Eu vou passar o pente 3, por quê? Porque essa região do cabelo dele está muito alta. Isso vai fazer o quê? Vai gerar uma sombra com a iluminação que vem de cima. Tá vendo como aqui fica uma sombreado? Olha só como é que a iluminação muda quando a gente inclina a cabeça. Então eu vou passar o pente 3 antes de concluir essa etapa, como normalmente eu faço. Aí, pessoal, seguindo o mesmo princípio, eu já vou tirar o peso da parte do 1,5 para 3. Eu já vou fazer essa conexão. Qual é a maior dificuldade? Na minha opinião, tá? Não é uma máxima, é baseado nas minhas experiências do cabelo afro. É que quando a gente joga a máquina para cima, às vezes a gente só penteia o cabelo. A gente só joga ele para cima, ele não é cortado, a máquina não corta ele. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado para ter certeza se você não está só penteando o cabelo para cima ou está realmente cortando de fato. Em alguns casos, pente mais baixo, vocês vão ver que eu vou fazer isso aqui, ó, raspar para baixo. Para quê? Para poder pegar o cabelo que está crescendo para cima. Pessoal, seguindo a sequência anterior, a gente passou 1,5, normalmente a gente passa 1 só para dar uma conectada. Aqui eu estou usando 1 só para poder limpar já a transição da 1,5 para 3 de alguma coisa que possa ter ficado aqui mais para baixo, tá ok? Pessoal, dando sequência aqui, ó, a gente colocou todo aquele tom escuro. Detalhe, pessoal, isso é importante. O cabelo afro, né, ele tem menos volume. Ele parece ser sempre um cabelo muito cheio, mas ele tem menos volume. Olha como é que ele é mais claro, né? Olha os mais espaçados. Olha só quantos espaços tem entre as mechas, tá vendo? Isso é muito comum, isso é muito normal. Então aqui, o que eu quero fazer? Preservar o máximo de tom preto, entendeu? Por isso que eu condensei tudo aqui, o que depois eu vou com um polimento e vou abrindo de acordo com a necessidade. Porque se você abrir de forma sem disciplina, o que vai acontecer? Você vai deixar muito claro essa parte aqui de cima e aí vai acabar estragando a qualidade visual do seu trabalho. Pessoal, seguindo a sequência, eu tinha passado a 1,5 e já tinha transferido. De forma devagar, vou passar o pente meio, alto. Cabelo afro, pessoal, a gente tem que estar sempre penteando, tá? Ó, o alto não tá sendo efetivo. Então o que eu vou fazer? Como eu já passei a 1 antes, porque a ordem mudou por causa da iluminação da cor, eu vou passar direto a meio baixa. Olha como é que a marcação da 0, quando ela é feita de forma certa, já vai clareando, ó, de forma bem fácil, tá vendo? Eu tô criando essa marquinha aqui e depois eu vou tirar ela com a meia intermediária. Na sequência, eu vou dar um toque, mas esse toque ele pode ser ajustado ao longo do corte, tá, pessoal? Vou iniciar com o toque. Aí eu vou trabalhando só aonde eu fiz a marquinha, dela para cima. Lembrando que a gente tem que estar sempre penteando, porque muitas vezes quando a gente passa o pente, o próprio pente da máquina empurra o cabelo para cima, mas não corta, só empurra. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, tem que tomar muito cuidado. Essa é a maior dificuldade do cabelo afro. Fora isso, para mim, é o cabelo mais fácil de se deixar bonito de forma natural. Repara que eu não estou seguindo, né? Todas as regiões estão sendo passadas o pente. Eu estou fazendo isso de forma
bem pontual. Dando sequência, pessoal, a gente vai agora para a parte da zero, tá? Repara que eu vou bem de forma bem cirúrgica. Eu dei um toquinho na zero, mas é claro que essa variação pode mudar. Olha como é que a marcaçãozinha já vai sumindo, galera. Tá vendo? De forma bem tranquila, ó, sem sofrer, sem forçar a máquina na cabeça do cliente. Ó. Por que eu não estou forçando a máquina? Por causa da forma que eu passei a zero no início. Pessoal, vamos fazer um acabamento aqui, ó. Repara que a gente já tem uma curvatura natural aqui, ó. Então, de maneira nenhuma, eu vou querer entrar nesse pezinho, tá? Eu não gosto muito daquelas entradas que a galera faz muito aí, ó, de cavar muito o pezinho. Eu busco o máximo de naturalidade. É claro, para a gente poder compor, né, a beleza do trabalho, às vezes a gente tem que acertar, porque há uma diferença entre o pezinho e a costeleta, né, do cliente. Então, aqui, ó, mantendo o máximo de naturalidade. E aí a gente vai dar uma recuadinha, porque aqui já o pezinho está bem fraco. Não confundam pezinho com penugem, tá, pessoal? Aquele fiozinho que fica aqui em cima, bem solto na frente, entendeu? Então eu tô pensando muito nisso. Não confundam pezinho com penugem. Pessoal, a gente vai passar shaver nele, tá? Olha como é que o degradê já tá ficando bonito. Nem foi polido ainda, tá ok? E agora eu vou passar a máquina de acabamento ao contrário. Repara que essa marquinha me serve de base, ó. Eu vou colocar essa marquinha para baixo, ó. Qual é a intenção disso? Eu manter sempre a proporção e saber exatamente onde começa um passo e termina outro. Galera, os barbeiros têm essa mania de, às vezes, começar sem se preocupar de deixar a base de referência deles. Tem que ter uma base. Por quê? Tenho certeza que algumas das vezes você já marcou com a máquina zero de acabamento, de corte ou de acabamento, e depois que você vai giletar, você não sabe mais onde é que está o que, a marca tal, você tirou essa marquinha. Aí o que acontece? Você fere o degradê na máquina zero. Isso é péssimo para poder você corrigir depois. Pessoal, vou passar a máquina de acabamento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai passar a shaver, tá? Por quê? Porque você tem que prestar atenção onde ele começa e onde termina. Por que eu passo a máquina de acabamento ao contrário, antes de raspar assim? Porque ela dá uma diferença, pessoal. Vocês vão conseguir perceber isso com mais facilidade aqui na parte da nuca, na curvatura atrás da orelha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha como é que a marquinha fica bem certinha aqui, tá vendo? Porque aqui atrás tem mais volume de cabelo. Então eu vou com a shaver só até essa marquinha. Agora a gente vem com o Photoshop e a gente começa, ó. Eu vou trabalhando agora de forma bem sensível, de forma bem pontual, bem objetiva, pontilhando todo o cabelo. Pessoal, aqui já de forma bruta, tá? Com o próprio pente, sem auxílio do garfo agora, eu vou criar o ângulo. Que ângulo é esse, Santos? O ângulo de saída. A gente está criando uma graduação aqui, trazendo para voltar para um espírito mais reto, né? Um shape mais reto. Então eu vou fazer um ângulo de saída aqui, ó. Eu não toco o cabelo e crio o que a gente chama de ângulo de decolagem. O que acontece quando a gente cria esse ângulo, pessoal? A gente expõe melhor, deixa mais visível a transição do cinza para o preto. E isso aí nos ajuda a fazer o quê? A gente poder polir toda essa parte preta do corte, para poder trazer a transição do cinza para o preto de forma bem bonita, bem harmônica, sem uso de pigmento. E agora eu vou trabalhar com a tesoura dentada nessas regiões que ficaram mais escuras, para poder trazer uma transição mais clean e uniforme.
Galera, lembrando que eu não sou um especialista nessa área, tá, pessoal, de cabelo afro. Eu tô falando pra vocês tudo que eu aprendi aqui com os meus clientes. Eu tenho pouquíssimos clientes de cabelo afro. Gostaria de ter mais, porque eu acho top, um cabelo bem... bastante coisa pra gente fazer, bastante criatividade, um cabelo criativo pra gente. Aí, pessoal, esse aqui é o resultado, tá? Tá aí o resultado. O cabelo afro, usando a mesma técnica. Usamos abordagens diferentes, mas a mesma técnica tá aí, ó. Tá vendo? Natural. A gente não botou tinta, não tem pigmento. Tá vendo? O nosso cliente gosta desse esfumaçado, do pontilhado no fade. Entendeu? Tá aí, ó. Passamos uma esponjazinha no cabelo, demos uma parada. Tá aí, ó. O que vocês acharam? Não é a minha especialidade, mas faço com muito carinho, galera. Tamo junto. Até a próxima.